Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao evento Os Segredos do Futebol de Base. Eu sou o Luciano Brunetti. E eu sou o Thiago Cruz. Nós somos a família Cruz, criadora do programa O Segredo dos Jogadores, uma iniciativa criada baseada na vivência do meu pai no futebol, Milton Cruz. Durante esse evento, dividido em 3 partes, serão verdadeiras aulas sobre futebol de base. Nós vamos te mostrar a melhor maneira de criar oportunidades reais, para a idade e momento do seu filho no futebol de base. E pra gente pouco importa se seu filho ainda é novinho e está começando agora, ou se você e seu filho já têm alguma experiência no futebol de base. O que você verá aqui é a melhor maneira de você fazer o seu filho ser um atleta de destaque no futebol de base e o caminho para ele fazer parte do 1% dos jovens que chegam ao futebol profissional, assim como os filhos dos nossos alunos. Treina, tal. Todos os dias, inclusive sábado e domingo. E a Adriana pega e vai lá, você sabe onde é, para lá na Marginal, não tem onde ficar, por causa da Covid não pode ficar lá dentro, ela vai lá no andar. Então é a manhã inteira ou a tarde inteira, sábado, domingo, tal. E aí um belo dia, que foi quando eu te mandei a mensagem, ele vem todo feliz para casa e falou: pai, vou treinar com o profissional. Você tá louco? Falou: não, o Genilson falou que amanhã vou treinar com o profissional. E aí no final do jogo, o observador, ele foi comprar o observador e o observador falou para ele, o Ailton: gostei muito de te ver jogar, gostei da sua tranquilidade, foi o que ele disse, gostei da sua tranquilidade, zagueiro de pé e mesmo assim não deixando a bola passar, eu te quero lá no Atlético, falar com seu treinador. Mas, baseado na informação de vocês, fiz e mandei o vídeo do Guilherme. Eu recebi um e-mail um dia. Olha, seu filho foi selecionado tal, e a gente vai fazer uma reunião virtual. Eu não lembro exatamente o dia hoje. E foi uma reunião muito bacana, muito gostosa. E eles disseram o seguinte: olha, de aproximadamente mais de 500 garotos no Brasil inteiro, que foi uma seleção que eles fizeram no Brasil inteiro, o filho de vocês foi escolhido. E aí, logo que acabou o amistoso, né, o professor Caio, né, chamou a gente, contou que o coordenador e o professor tinham gostado muito do Dudu. E queriam que o Dudu entrasse na base do Avaí, né? E depois daí, mais 6 meses, vocês planejam outra coisa. Aí eu comecei, quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar a mesma coisa. Bom, Matheus, você chegou, o teu próximo passo agora é ser titular. Você tem que brigar. E foi indo, ele foi brigando, virou titular. Hoje ele é titular absoluto da categoria sub-20. Entendeu? Então é tipo assim, foi o planejamento. Então isso eu aprendi também no curso. Eu queria ver com vocês. Vocês têm 2 opções, né? A gente tem aquela opção do monitoramento, né? Para ele fazer. Aí eu falei: ele tá aprovado? Ele falou assim: tá. Nossa, você vê a alegria dele na hora, porque ele estava esperando por isso, né? Ele foi convicto que ele ia passar. O que a gente mais recebe são mensagens dos pais e mães que, assim como você, acreditam que o filho tem um grande potencial no futebol e por isso nos pedem uma única oportunidade para o filho provar isso dentro dos grandes clubes. Luciano, meu filho é muito bom, ele só precisa de uma oportunidade, mas tudo é muito difícil no futebol, ainda mais agora com a pandemia. Essa é de longe a frase que a gente mais escutou em 2021. Eu sei bem como você se sente quando vê o amor do seu filho pelo futebol, o talento, a dedicação dele e tem aquela sensação de não poder fazer muita coisa para poder ajudar ele. E eu sei que se você pudesse, até entraria no campo junto com ele. Eu já estive do outro lado. Eu não sou pai, nem sou mãe de atleta, mas eu sou familiar de atleta, eu sou irmão de atleta. Eu passei por todas as fases com o meu irmão mais novo nas categorias de base, até ele chegar no futebol profissional, e por isso eu consigo entender o tamanho da sua angústia. Eu, assim como você, também já tive esses pensamentos como: será que meu filho é bom o suficiente para o futebol profissional? Será que meu filho está ficando para trás no futebol? Será que meu filho realmente está jogando no lugar certo que ele deveria estar? Ou então, será que ele é muito novo para entrar em um clube de base? Será que ele vai se adaptar ao alojamento quando ele for alojar? Será que ele vai evoluir fisicamente igual os outros atletas estão evoluindo? E eu também já repeti para mim mesmo: meu irmão só precisa de uma única oportunidade. E quando ele teve essa única oportunidade, eu descobri que ele não precisava dessa única oportunidade. Eu descobri que só ter talento não era o suficiente para ele chegar ao futebol profissional. Eu descobri que o futebol não dá tempo para ninguém e que 6 meses contam como 6 anos, é isso mesmo. Eu descobri que precisava criar os contatos no futebol e relacionamentos, porque se eu não fizesse isso, outra pessoa faria e o meu irmão ficaria para trás. Eu descobri que no futebol existem diferentes momentos na formação de cada atleta e que se você se precipitar em uma decisão, você pode colocar o sonho do seu filho por água abaixo. E só quem já teve que tomar uma decisão importante pelo filho no futebol vai entender o que eu vou dizer agora. Nada se compara ao medo do seu filho se frustrar por conta de uma decisão sua.
mudanças de cidade, clubes, rotinas, alojamento, e isso é só a pontinha do iceberg. Tudo no futebol é questão de escolhas e você sempre vai precisar escolher uma opção e aí sim abrir mão da outra. Assim como agora eu vou te dar duas opções. A sua primeira opção é continuar acreditando que uma hora o seu filho vai ter a sorte no futebol e a oportunidade ideal vai simplesmente aparecer do nada, como um passe de mágica. Ou a sua segunda opção, que é se tornar um familiar de atleta profissional, que resumidamente é aquele familiar de atleta que está envolvido diretamente no sonho do filho no futebol e sabe como criar as oportunidades reais que o filho precisa em cada momento e idade dele no futebol. Qual é a sua escolha? Era ter acompanhado vocês aí no canal, queria parabenizar você, Thiago, Tadeu, né, porque tem dado muitas informações, né, para a garotada, para os pais, para os responsáveis. Então, isso aí é fundamental. Hoje a gente vive um momento diferente. Nada que isso, cara. Você sabe que você é amigo, você é seu pai, família toda. Então, o respeito é mútuo. Então, sempre com um convite seu vai ser sempre uma honra. Kaká, queria agradecer primeiramente aí por ter aceitado o convite. Pô, você é referência, baita parceiro, amigão, né? Não só nós, né, como toda a família é bem amiga, bem próxima, né, e torcemos juntos pelo seu sucesso, pudemos ser parceiro aí da família, graças a Deus. Trabalha os fundamentos do futebol. Se o teu filho sonha em ser jogador, procura uma escolinha, procura um time de futebol de salão, procura alguém, profissionais da área, como vocês têm o projeto, por exemplo, O Segredo dos Jogadores, que tem ferramentas para melhorar o atleta tecnicamente. Como é que ele tinha já uma musculatura muito forte, né? Ele era abaixo, mas compacto. E ele era rápido. É muito prazeroso fazer lives com pessoas que causaram um grande impacto no futebol. Ver profissionais como o Zico, Caio, Lucas e tantos outros falando sobre o trabalho que a gente vem fazendo e sobre a importância da orientação aos familiares no futebol é realmente incrível. Inclusive, em uma das lives que fizemos, o Kaká falou muito sobre o atleta sempre ter alguém para contrapor ele. Que nada mais é que ter alguém para colocar o atleta no caminho certo quando ele começa a sair um pouco dos trilhos. E eu tive o prazer de conviver de perto com a família do Kaká e acompanhar toda a trajetória deles no futebol. Meu irmão trabalhou com o Bosco, pai do Kaká, por alguns anos, e meu pai participou da formação do Kaká quando ele ainda era uma criança nas categorias de base do São Paulo. Até hoje, eu sou muito amigo do Digão, o irmão mais novo, que também chegou ao futebol profissional. E só quem viu a trajetória deles de perto sabe o quanto os pais deles fizeram, o Bosco e a Simone. Se prepararam todos, foram muito pacientes e souberam tomar as decisões corretas em cada situação. Quem vê de fora acha que o Kaká deu sorte e estava no lugar certo, na hora certa. Mas esse evento não é sobre a história do Kaká, e sim sobre você e seu filho, que tem um grande sonho de chegar ao futebol profissional. E assim como seu filho, eu também tenho um grande sonho no futebol. Talvez você saiba, ou talvez não. Mas meu pai participou da formação de atletas como o próprio Kaká, Lucas Moura, Casemiro, Oscar, Júlio Batista, Juan, Fábio Santos, entre outros. Por conta dessa influência do meu pai e por crescer vendo esses trabalhos de formação, eu comecei a pegar um gosto de trabalhar com a formação de atleta de base. Sempre tive muito claro na minha cabeça que minha vida era trabalhar com jovens na categoria de base e encaminhar eles no futebol profissional. E quando o seu objetivo é esse, naturalmente você acredita que precisa estar dentro de um clube de futebol. Então eu me qualifiquei e comecei a minha jornada como um profissional de futebol de base. A minha última experiência dentro do futebol foi em 2019, no Figueirense. Eu tive o prazer de ter pessoas incríveis trabalhando junto comigo e por conta dessa parceria e profissionalismo, a gente conseguiu montar bons times em todas as categorias do Figueirense, principalmente na categoria Sub-20, que chegou nas quartas de final da Copa São Paulo, a famosa Copinha. Naquele ano, nosso elenco se qualificou para ficar entre os 8 melhores times do futebol de base do Brasil. E por conta desse trabalho que tivemos na captação e formação, a gente conseguiu subir 13 dos 20 atletas que participaram da Copa São Paulo. E para pensar comigo, qual é a principal função de uma categoria de base? Bem, resumidamente, é formar atletas para serem utilizados no profissional, certo? Naquele ano, dos 40 times da Série A e B, nenhum tinha subido ao profissional tantos atletas nas categorias de base quanto a gente. Confesso para você que eu estava nos céus, em lua de mel com o meu trabalho. Mas no futebol, nem tudo são flores, e você precisa saber disso desde agora. No começo de 2019, fui demitido do Figueirense por motivos que eu não concordava dentro do clube e nem seriam relevantes falar muito sobre isso agora. O fato é que essa demissão me abalou demais. Eu fui do céu ao inferno em uma semana e prometi a mim mesmo que não trabalharia mais com futebol. Por um tempo fiquei rabugento e tudo que eu fazia era apontar todos os erros que os clubes tinham para os outros.
Eu me lembro que eu não suportava ir no churrasco do meu irmão quando ele fazia, porque todos os assuntos eram sobre futebol e os convidados que ali estavam presentes eram envolvidos nos bastidores do futebol. Agora que já passou um tempo disso tudo, eu confesso que eu tinha me tornado uma pessoa muito ranzinza e chata. Uma frustração me derrubou demais e demorei longos 2 meses para começar a me animar de novo. O mais curioso é que essa animação chegou do nada, quando eu menos esperava. Me lembro que era começo de março, final de fevereiro, porque todos os meus amigos estavam todos animados para ir para o carnaval e eu só queria ficar em casa. E como um domingo de costume, eu e meu irmão iríamos almoçar na casa dos meus pais. Na hora da sobremesa, o Tadeu e meu pai ficaram de um lado conversando sobre os assuntos do futebol. E eu fiquei um pouco mais afastado com meu sobrinho, mas consegui ouvir os assuntos deles. Até hoje, não sei porquê, mas meu pai começou a falar de um atleta que todo mundo dava como certo que iria virar jogador de futebol profissional. Eu me lembro exatamente dele falando: o problema desse menino foi o pai dele, que estragou ele antes de chegar no futebol profissional. E aí o Tadeu, do jeitão dele, começou a falar de outros casos que ele viu, familiares fazendo absurdos que acabaram com a carreira do filho antes mesmo de começar. E nessa hora veio uma imagem na minha cabeça de um atleta que eu trabalhei e que todos no clube apontavam demais um futuro certo para ele, mas sempre dava algum problema com ele ou com a sua família. No dia seguinte eu acordei e, como eu estava naquela fase ranzinza, eu não tinha muito o que fazer. Talvez por isso eu não conseguia parar de pensar no menino que jogou no lixo todas as oportunidades que o clube deu para ele por conta das decisões e atitudes dos familiares. E fiquei me perguntando o dia inteiro que fim tinha levado aquele menino. Aí à noite, o Luciano, que já trabalhava com o Tadeu, foi lá em casa pra gente ver alguns jogos. Eu não me lembro bem o que tinha acontecido com o irmão dele, mas ele ficou um bom tempo falando com ele no celular. Aí ele desligou o celular e começou a me contar o que tinha acontecido. Pra ser sincero, eu estava com a cabeça tão longe que eu nem consigo me lembrar o que era. Mas eu me lembro que no final ele disse: essas coisas agora são tranquilas. Difícil mesmo foi quando ele era reprovado de todas as avaliações que ele fazia. Aí eu comecei a ligar os pontos. Se não fosse o Luciano, o Mate não conseguiria chegar ao futebol profissional. Se não fosse o Bosco, o Kaká e o Digão não conseguiriam chegar ao futebol profissional. Me lembrei também a história que meu pai contava sobre a mãe do Júlio Batista. E a partir daquele momento, tudo estava claro para mim. Eu não preciso trabalhar dentro dos clubes para formar novos craques para o futebol. Eu não preciso ficar preso a um clube onde eu tenho um número limitado de atletas para trabalhar a formação deles. O que eu preciso mesmo é trabalhar onde realmente importa para a formação de um atleta. Então, eu fui dormir meio inquieto naquele dia e no dia seguinte liguei para alguns amigos que trabalham com futebol e perguntei para eles: eu tô ficando louco ou a família do atleta pode ser mais importante que o clube que ele joga para virar um jogador de futebol profissional? E todos me responderam que eu não estava louco. Todos concordaram comigo e me incentivaram a seguir em frente com o projeto de orientar os familiares dos atletas. O mais incrível de tudo isso, que não foram só os profissionais de dentro dos clubes que me incentivaram a seguir em frente. Eu conversei com diversos profissionais de dentro do mundo do futebol e todos me falaram a mesma coisa. Todos tiveram discursos nessa mesma linha. Como o futebol é a máquina de moer gente, vai aparecer um monte de cara ruim do lado dele, meu. E o cara tem dinheiro, o cara vai fazer um monte de cagada que não pode ser feita. Porque senão não vira jogador mais, cara. Não vira. Eu já cansei de escutar scouting de clube europeu falar assim, ó, não vou levar por causa do comportamento. E isso aí que você tá falando são jogadores que já viraram, né? Mas na base tem meninos que nem viraram e só pela camisa que eles têm, os amigos já começam a colar neles, levar pra cá e pra lá. Sim, acontece muito. E assim, cada um no seu nível, né? O cara do sub-11 tem um nível, o cara do sub-13 tem um nível de assédio, o do sub-15 tem outro, o do sub-17 já tem assédio das namoradinhas. Então, assim, é um negócio que, à medida que vai evoluindo a idade, o cara vai evoluir, tem que evoluir como pessoa. E a família também tem que evoluir como família de jogador, porque senão o cara não vira, meu. Esquece, hoje o cara não vira. O europeu não... Até porque o scouting europeu hoje, ele é julgado pelo que ele leva para dentro do clube. Logo depois já conversei com meu pai, o Tadeu e o Luciano e falei sobre a minha ideia. E na hora todos toparam. Nesse dia ficou claro que o melhor caminho para a gente conseguir ajudar a formação do próximo Kaká, Lucas Moura e Casemiro estavam na nossa frente o tempo todo. Na verdade, está na frente de todo mundo o tempo todo e ninguém ainda fez nada em relação a isso. A partir daquele momento, ficou claro na minha cabeça. Ao invés de trabalhar dentro de um clube de base e tentar mudar todo o clube, eu vou mudar quem realmente pode impactar a formação de um atleta, a família. Eu quero que você lembre sempre disso. Seu filho pode fazer a formação dele no Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Internacional, Bahia, Paysandu, Curitiba, Figueirense ou qualquer outro clube de base do Brasil e do mundo. Existem milhares de possibilidades e clubes para o seu filho dar certo no futebol. Existem possibilidades e oportunidades que você ainda nem faz ideia. Por exemplo, se seu filho deu errado no Grêmio, ele pode dar certo no Internacional.
exatamente como aconteceu com os filhos do Anderson, aluno do programa O Segredo dos Jogadores. Ele tinha 2 filhos que não estavam indo bem no Grêmio. Eles, naturalmente, foram dispensados, mas após alguns ajustes, deram a volta por cima e hoje são atletas de destaque no Internacional. Ô Elisa, mãe do Juan, que era um atleta que estava muito acima do nível da escolinha dele e por isso estava perdendo o tempo dele lá. Quando a Elisa entrou para o nosso programa, ela percebeu isso e decidiu criar oportunidades para o filho dela. Hoje, o Juan é atleta de destaque no Juventude, com apenas 13 anos e tem um futuro promissor. Mas com certeza, se a Elisa não tivesse feito algo, o Juan iria perder muito tempo na escolinha que estava e ia acabar ficando para trás dos outros meninos que estão em clubes de base. Como a Elisa iria imaginar que seu filho já estava mais do que na hora para ir para um clube de base, se ela não tivesse tomado uma atitude de um familiar consciente? O fato é que seu filho pode dar errado em milhares de clubes. Os clubes podem até errar e cometer injustiças diversas vezes com seu filho, que mesmo assim ele vai continuar tendo milhares de outras possibilidades e oportunidades. Mas só tem uma parte importante desse sonho que não pode errar em momento algum: a família do atleta. Até o atleta pode errar várias vezes, mas a família não pode errar. Se você é pai, mãe, tio, tia, avó, avô, errar com seu filho no futebol enquanto ele tem 5 e 18 anos, não tem mais volta. Se você não fizer o que tem que ser feito, não tem como ele virar jogador de futebol. Os clubes podem errar na formação de um atleta que ele vai continuar tendo chance de realizar o sonho dele de ser jogador de futebol. O seu filho pode errar tudo dentro de campo durante um jogo ou avaliação que ele vai continuar tendo a chance de ser jogador de futebol. Mas sabe qual é o grande problema? As famílias erram o tempo todo. Não por culpa delas. A verdade é que os familiares não têm culpa nenhuma dos erros que cometem. A culpa é do futebol e dos clubes. A culpa é de quem não mostrou quais são os erros, de quem não explicou por que eles cometem esses erros e, principalmente, como não cometer ou corrigir esses erros. E quando eu percebi isso, aí o jogo virou. Eu gosto de falar que o programa O Segredo dos Jogadores é o clube de base dos familiares de atletas. Por isso, agora a gente vai te mostrar 5 principais erros que você, como familiar de atleta, costuma cometer e que não pode cometer de jeito nenhum. E para introduzir um dos principais erros que os familiares cometem, olha só esse trecho da live que fizemos com o Cicinho, ex-jogador do São Paulo, Real Madrid e Seleção Brasileira. E você com a sua persistência ali, querendo, e você conseguiu, né? Você vê, teve paciência para esperar, né? Um quebrou o braço, o outro não foi treinar, o outro machucou, e você, né, com a sua persistência, com a sua vontade de vencer, você conseguiu, né, se destacar num torneio onde que muita gente, né, a gente acha que em todos os lugares que você for, todas as competições, você tem que dar o seu melhor, né? Porque tem sempre gente vendo assim. Ô Milton, sempre, eu costumo dizer que o futebol, o início do futebol é como um jogo de videogame. Por que eu falo isso? Porque hoje, se você pega um jogo de videogame, ninguém quer passar fase por fase. A pessoa quer o quê? Ir lá já enfrentar, digamos, o chefão. Aí, quando ele vai enfrentar o chefão, ele não consegue matar o chefão. Por quê? Ele não pegou os superpoderes que teria que pegar nas fases anteriores. Então, por exemplo, hoje, a pessoa procura, ninguém quer fazer uma escolinha de futebol, todo mundo quer treinar em Cotia. Acha que já está preparado, mas tem o quê? A escolinha de futebol, ela faz exatamente esse trabalho, ela prepara o atleta, ensina o jogador a bater lateral, a cabecear, a saber do que ele quer jogar, posicionamento. Quando estiver preparado, aí o cara que está, né, à frente do projeto vai levar. Então, é muito complicado. Hoje as pessoas não sabem esperar. E os maiores culpados nisso, até provavelmente tem pai assistindo, são os pais. Porque os pais querem apressar, por quê? Vê Neymar, vê Robinho. Então, jogadores assim que se despontam com 17, 16 anos, calma, gente, são poucos. Entendeu? Tem Zé Carlos, lateral direito, que vai para a seleção para uma Copa do Mundo com 30... Começa a jogar com 30 anos e com 31 vai para uma Copa do Mundo, como aconteceu com o lateral de São Paulo, né? Então, a gente tem que respeitar as fases que o futebol exige do jogador para que quando ele chega, ele esteja preparado. Agora estou de volta aqui para conversar sobre os principais erros que a grande maioria dos familiares cometem. E antes de começar a falar, eu quero te pedir para escutar essa parte com a cabeça aberta. Pode ser que a gente fale algo que seja um pouco pesado, mas eu prometo que é para o bem do seu filho. Vamos então para os 5 principais erros que destroem qualquer chance do seu filho chegar ao futebol profissional. E eu te garanto que só de você parar de cometer esses erros, o seu filho irá triplicar a chance dele no futebol de base.
O primeiro erro que os familiares cometem é exatamente esse que o Cicinho ilustrou muito bem: pular etapas. Para pensar aqui comigo. Vamos imaginar que seu filho tenha 14 anos e seja o mais inteligente da escola dele. Aí um belo dia ele te fala: eu quero ser advogado. O que você faria? Opção A: você iria incentivar ele a continuar estudando firme na escola, se dedicar, fazer o vestibular, para depois passar por 4 anos de formação na faculdade, para durante a faculdade dele procurar um estágio e aí sim depois fazer a OAB que certifica ele como advogado. Ou opção B: você iria levar ele direto para fazer a prova da OAB com 14 anos de idade porque ele é o mais inteligente da escola dele. Calma que tem mais um exemplo bom para você. Imagina que seu filho tem 10 anos de idade, que o sonho dele é ser um piloto de avião. O que você faria nesse caso? Opção A: primeiro você iria incentivar ele a continuar na escola, depois seria pesquisar como se tornar um piloto de avião. Quando ele completasse 18 anos, seria colocar ele em um curso especializado nisso, para depois ele começar a voar como copiloto, para só depois ele começar assim a pilotar um avião de verdade. Ou a opção B: você iria levar seu filho diretamente para o aeroporto e falar: ei, Psyu, pode dar uma oportunidade aqui para o meu filho para ele poder pilotar um avião? Por mais ridículo e absurdo que possam parecer esses exemplos, é exatamente isso que a grande maioria dos familiares de atletas fazem com o seu filho no futebol. Quando um familiar de atleta busca uma oportunidade que não é a correta para o atual momento do filho dele na formação, para quem conhece futebol de base, sabe que é praticamente a mesma coisa que ver um pai ou mãe levando o seu filho de 10 anos diretamente para pilotar um avião lá no aeroporto. E eu tenho certeza que você não quer que seu filho seja um menino de 10 anos querendo pilotar um avião, não é verdade? Ok, Luciano, eu entendi que eu não posso mais pular etapas. Então, quais são as etapas corretas? Qual é o passo a passo até chegar ao profissional? E é aqui que entra a grande magia do futebol. Não tem uma fórmula mágica, pessoal. Não tem uma linha reta no futebol. Não existe o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Mas existem fases da formação. Na aula 2, a gente vai te mostrar quais são as 4 fases da formação de um atleta e vamos te ajudar a identificar onde exatamente seu filho está e qual o próximo passo que vocês devem tomar. Por isso, já anota que nesta quarta-feira, às 8 horas da manhã, vamos liberar a aula 2. Mas antes disso, ainda temos muitos erros para ajustar. O segundo grande erro é dormir no ponto. Se o primeiro erro é se precipitar e pular etapas, o segundo grande erro é ficar por muito tempo no mesmo lugar e ver todas as oportunidades reais passando na sua frente. Se o primeiro erro é levar o seu filho com 14 anos para tentar ser advogado, o segundo erro é levar o seu avô com 80 anos para tentar começar na carreira de advogado. Pode ser que seu avô consiga completar os estudos em tempo recorde e virar um advogado depois dos 80 anos? Pode ser que sim. Mas você concorda que é improvável? E dormir no ponto, junto ao erro de pular etapas, são 2 dos principais erros que você pode cometer no mundo do futebol de base. Por um simples motivo: o seu filho tem pouco tempo para tentar ser jogador de futebol e ele precisa fazer isso enquanto ele ainda é uma criança. Se você esperar até ele completar 16 anos para começar a agir, provavelmente será tarde demais. Se você quiser que ele vire um atleta de destaque de um grande clube sem passar pelas 4 fases da formação, provavelmente ele vai se frustrar e vai ficar para trás. E como eu disse, o seu filho é apenas uma criança, portanto é você quem deve tomar conta da situação e guiar ele para cada fase no futebol de base. O terceiro erro é muito comum de acontecer e é fácil de você consertar. Nós chamamos de pai torcedor. A gente entende que você tem aquela emoção quando você está acompanhando os jogos do seu filho. Mas presta bem atenção, você não é torcedor e você não é o treinador do seu filho. Quando seu filho está em campo, se você ficar dizendo o que ele tem que fazer, você só vai atrapalhar ele. Se você não concorda com o esquema do treinador, respira fundo e conta até 10. Porque se você quiser ser esse pai torcedor que acha que é treinador ao mesmo tempo, isso vai acabar acontecendo com o seu filho. Acho que isso aí atrapalha bastante, né? O treinador manda o menino quebrar a linha para receber a bola e o pai manda o menino fechar pelo meio, um exemplo, né? Para receber a bola. Eu acho que isso cria um desgaste entre treinador e pai e aí, consequentemente, pode ser que numa situação ali de que tem um elenco de 30 atletas e eu tô com 31 e eu preciso dispensar algum, vou dispensar, e os dois estão no mesmo nível, os dois são idênticos, parecem irmãos gêmeos, eu vou dispensar quem? O que o menino tem a personalidade de conversa comigo ou do pai que fica enchendo o saco lá de fora, desculpa a expressão, é fato que vai ser do pai que tá ali, né? Você é o pai ou a mãe dele, que é a função mais importante nesse momento. Assim como o Thiago falou, você é mais importante do que qualquer outro treinador ou clube para o seu filho sim virar um jogador de futebol profissional. Não confunda apoiar ele com ser um torcedor na arquibancada nos jogos. Ver desrespeito com os meninos, com os professores, com a arbitragem principalmente, ver na beira de campo pai e mãe bebendo e às vezes tendo atitudes agressivas que geram briga, que geram conflito. Então, eu acho que a gente
nós, como profissionais, temos que ter postura correta, a postura de formadores, né? A postura de pessoas que querem incentivar, que querem estimular e passar bons valores. E eu acho que os pais, nesses casos, são fundamentais. Porque eu tô cansado de ver, cara, e isso eu não falo aqui só, não. Em todos os lugares que eu vou, que eu já fui no Brasil, eu tava pensando outro dia, eu acho que eu conheci aí, nesse período do Palmeiras, 13 a 14 estados do país, e 100% deles foi desse jeito. Foi com xingamento. E agora chegamos ao quarto erro: não dar autonomia para o atleta. Falando português bem claro, é mimar o seu filho. Eu vou te mostrar 2 trechos de lives que fizemos aqui. Uma foi com o Wilker, treinador das bases do Sub-13 e Sub-15 do Atlético Goianiense. E outra foi com o Fábio, treinador do Sub-20 do Internacional. Eu converso com os pais? Converso. Mas a minha maior conversa são com os atletas. Então, por exemplo, o atleta tem vezes que pai... E aí eu volto naquela questão da dificuldade quando o atleta chega para a categoria de base. É diferenciar isso, porque ele é uma criança, muitas vezes ele faz o quê? Pai, tô com dor na perna. Aí na escolinha o pai vai lá, meu filho não vai no treino hoje porque ele tá com dor na perna. Na base o pai fala para mim, Wilker, meu filho tá com dor na perna. Eu falo, fala para ele falar comigo. Dá autonomia para ele. Vai chegar um momento que ele vai precisar dessa autonomia. Vou dar um exemplo. O Atlético fez uma parceria com um clube da Europa e vai direcionar um atleta lá. É lógico que tem um exemplo, né? Vai direcionar um atleta de 15 anos. A família não vai ter como mudar, vai ter que morar no alojamento. Se ele não tiver autonomia para saber lidar com as situações, para saber diferenciar algumas coisas, ele vai ficar no meio do caminho. E tem outro ponto também que hoje a gente tem batido muito. Eu tenho visto muita dificuldade nesses jovens. A questão da parte mental. Tá? A parte mental. Hoje eu sinto hoje uma fraqueza mental, às vezes, nos meninos, maior do que alguns anos atrás. Eu não sei se pela facilidade das redes sociais, se pela falta de interação ao redor com outras pessoas ou entre os próprios adolescentes, eu tenho sentido isso. Os meninos, às vezes, eles vêm com a gente vê que ele tem qualidade, ele tem intensidade, mas na hora que o pau tora mesmo, vamos falar assim, o grosso da palavra, na hora que o bicho pega dentro do jogo, tem alguns que fogem, não conseguem, e eu tenho visto isso, e essas oscilações também atrapalham muito. Então hoje a gente tem o aparato de um psicólogo também, tem toda a psicologia junto, a gente faz algumas avaliações individuais em relação aos meninos, tá? Para tentar desenvolver a parte mental. Conseguiu entender que não é só o talento que vai determinar se seu filho vai ter sucesso no futebol de base? O Wilker fala sobre os pais que protegem o filho demais e não dão autonomia para desenvolver personalidade, autoconfiança e ter uma mentalidade forte. Já o Fábio fala que hoje em dia o maior problema dos atletas nas categorias de base é a mentalidade deles. Olha esse segundo trecho do Fábio. O treino do cara, quando o cara chega para treinar, o cara treina. Então, e todos tinham isso, né? E a maior parte tem uma questão aqui, entendimento do jogo, a vocação do jogo, entender o jogo de uma forma diferente dos outros. Esses são os caras que chegaram mesmo em alto nível, assim, que os caras, e alguns estão na Europa, outros estão em Série A do brasileiro, né? Alguns ainda são bons e estão ainda na Série B, mas é que o espaço do futebol, às vezes, o cara também tem que contar um pouquinho com alguns empurrões também, infelizmente. Mas todos tinham isso. O treino desses caras é muito bom. Densidade cognitiva, entendimento, né? Todos, até os que deram problema para mim, deram dor de cabeça. E tem os que dão dor de cabeça pra gente, que é treinador, né? E aqueles que não dão dor de cabeça. Todos, o treino, igual. Questão mental, resiliência. Dentro do jogo, os caras, a hora que o negócio fechava, o jogo tava ruim. Ô meu, professor, pode deixar que eu resolvo, sabe? Não tem isso dentro do jogo. Tem caras que têm capacidade de fazer isso. É uma das coisas importantes também no jogo de futebol. Dar autonomia para o seu filho e desenvolver ele mentalmente como um atleta desde cedo é essencial para ele sobreviver no futebol. Ao invés de familiares aprenderem como ajudar o filho, o que eu mais vejo são pais e mães terceirizando a culpa e criando desculpinhas como essas clássicas. Ah, meu filho só não ficou no clube porque não tinha empresário, o diretor tem esquema e não gosta do meu filho. Eu moro em uma cidade afastada, precisa de dinheiro para ser jogador. A peneira que meu filho fizeram era esquema. Meu filho é reserva porque o titular é queridinho treinador. Não tem oportunidade para todo mundo no futebol. Ah, essa pandemia acabou com a chance do meu filho. Tem alguns que ainda afirmam, você não sabe o que aconteceu com o meu filho, ele foi muito injustiçado, foi muito estranho o que aconteceu, ele estava super bem e do nada foi dispensado. E você sempre tem duas opções,
Ou você continua repetindo esse discurso ridículo que só vai fazer seu filho continuar vivendo uma frustração e uma mentira, ou você se torna um familiar de atleta profissional que sempre tem uma carta na manga para quando acontecer qualquer desilusão no futebol. Sabe o que um familiar de atleta profissional faria se o filho dele fosse dispensado de um clube? Ele saberia onde levar o filho para recomeçar. O nosso aluno Gilberto passou por isso com o filho dele, Arthur. Quando o Arthur foi dispensado do Grêmio, o Gilberto rapidamente colocou o filho em um clube pequeno, para ele não perder tempo. Em poucos meses, o Arthur voltou a atuar em bom nível e foi contratado pelo Juventude. E no ano passado mesmo, em meio à pandemia, o Arthur subiu do Sub-17 para o Sub-20 e assinou seu primeiro contrato profissional. Mesma coisa aconteceu com o nosso outro aluno, Rogério, pai do Juliano. Viu o filho ser dispensado 2 vezes no ano passado, mas mesmo assim o Rogério ainda tinha as cartas na manga e ajudou o filho a entrar na Portuguesa. E o Juliano, com apenas 15 anos, fez um amistoso com o elenco profissional. Isso tudo durante a pandemia. Para cada idade, para cada região do Brasil, tem alunos do nosso programa que ajudam o filho a ser um atleta de destaque dentro dos clubes de base. Eu poderia ficar aqui por horas dando exemplos dos nossos alunos que fariam pessoas que usam essas desculpinhas e mimam o filho a ficarem envergonhadas. Como o melhor sempre fica para o final, chegamos ao 5º erro que os pais e mães mais cometem no futebol: não estudar o meio do futebol. Olha só essa outra dica que o Wilker nos deu. Muitas vezes a gente já fica até meio assim, chateado, né? E talvez isso não é que a gente vai penalizar o atleta por causa disso, porque eu sei diferenciar que são pessoas diferentes, e muitas vezes a criança talvez nem quer que o pai fale. Muitas vezes é o pai que toma a atitude de falar. Mas é ruim para o atleta, porque ele fica numa situação de saia justa, né? E aí, consequentemente, diante de uma pressão além da normalidade, pode ser que você ele cria uma não história consiga na sua desempenhar cabeça aquilo que que ele se tem algo que der errado desempenhar, pro e, sonho do seu consequentemente, filho, ele vai a ficar culpa no meio foi do caminho. empresário, do Então, eu acho que diretor, os do pais, clube, do ele tem vizinho, que- ou até mesmo ele do seu tem que dar essa papagaio. autonomia E com pro isso, filho. você transforma o talento do Se seu ele filho achar que em algo que não vai convém levar ele conversar com o para treinador, lugar mande nenhum. o filho Ter conversar talento com o no treinador. futebol não é Sou um diferencial para o seu filho extremamente se tornar aberto um a atleta de conversar com os destaque. atletas, É um pré-requisito. né? O Então, verdadeiro pode diferencial para o conversar, seu filho que eu é acho ter um que, familiar de atleta profissional o treinador ao lado até dele. gosta Por disso, isso eu quero te mostra convocar para participar das aulas né? O 2 e atleta 3, que onde nós conversa, vamos o te atleta mostrar que os quer, primeiros não é passos para ele você se tornar questionar, um familiar de né? atleta Porque profissional. existe uma Na aula 2 inviabilidade, de quarta-feira, né? vamos Não é ele falar sobre as questionar 4 as fases da escolhas do formação treinador, e te ajudar a mas ele identificar conversar. onde seu Por você não conhecer a fundo o futebol de base, você acaba pulando etapas e frustrando o seu filho. Por você não conhecer o meio do futebol de base, você dorme no ponto e vê as oportunidades reais passando na frente do seu filho e ele ficando para trás. Por você não conhecer o meio, você acaba constrangendo o seu filho com atitudes fora de campo e se torna um pai torcedor. E por você não conhecer o meio, você e sua emoção de pai e mãe acabam mimando o seu filho. Assim que você entrar, deixa a sua opinião sobre a nossa aula 1 e comenta. Eu não vou mais cometer os 5 erros. Lá na comunidade, você também vai ter a oportunidade de nos contar um pouco sobre você e seu filho no futebol e também interagir com outros pais e mães de atletas. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Nos vemos na aula 2, na quarta-feira. E fique agora com um trecho bem legal da Elisa, mãe do Juan, e como ela ajudou o filho da Bahia a entrar no Juventude no Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Um grande abraço. E quando eu entrei no grupo, vocês colocaram aquela proposta, né? Eu ouvia muito vocês falando, vocês pais que têm que correr atrás pro sonho do filho de vocês, depende de vocês. E me veio uma lembrança na cabeça de uma mulher que eu admiro muito como mãe, né? Mãe de ex-jogador, dona Marlene Góes, que é a mãe de Jorge Wagner, uma pessoa maravilhosa, que eu fiz amizade com a família deles, né? São pessoas maravilhosas. E dona Marlene, assim, naquela época, creio que 30 anos atrás, ela foi uma guerreira, ela lutou muito para levar esse menino todo dia para o treino, pegar a estrada, ela dirigir sozinha, sabe? Aquela luta, naquela época, uma mulher dirigir já era difícil, viajar todos os dias atrás do seu filho. Aí eu pensei, eu falei, gente, eu preciso ajudar mais meu filho, né? Naquela época, ela teve condições de ajudar o filho dela, lutou, por que eu não vou ajudar? Por que eu não posso ajudar? Aí isso me deu mais força de continuar no grupo, né, de persistir, e vocês logo pediram, né, eu vi que era um trabalho sério, né, de vocês, que vários pais estavam elogiando, e aí vocês pediram que a gente montasse um vídeo dos melhores momentos, né, que a gente tivesse filmagem das crianças, montasse um vídeo e enviasse. E eu montei, só que os vídeos são péssimos, assim, a qualidade, porque filmava de celular, tremia, né? Então, assim, a gente recortou o que tinha muita coisa, mas recortou algumas coisas, montou um vídeo. E eu fiquei até, assim, com vergonha de mandar, porque a filmagem não é profissional. Eu falei, meu Deus, eles vão dar risada, né, dessas filmagens da gente aqui. E no mesmo dia, antes de enviar para vocês,
uma pessoa que estava no grupo, um senhor que participa do grupo também, né? Ele é aluno, ele é muito experiente no futebol, mas ele é aluno, o seu Antônio Carlos. Ele se apresentou no grupo, ele colocou meu nome é Antônio Carlos Dutra, eu sou da base do Pinheiros Dutra, de Taquari, trabalho já há mais de 50 anos no ramo do futebol, e é um senhor muito bem colocado dentro do futebol gaúcho, né? Ele já trabalhou no Grêmio, no Inter, que depois eu conheci ele melhor. E ele colocou aquilo lá, estou aqui para saber a ansiedade que os pais passam, né? Estou aqui como aluno, como vocês, e gostaria de saber a ansiedade dos pais, sou participante também do grupo, e qualquer coisa estou à disposição. Aí eu falei, já sei, eu vou pedir para ele ver o vídeo, o que ele acha, se dá para enviar para o grupo. Se ele falar que o vídeo tá bom, né, que dá para enviar, mesmo sendo um vídeo amador, aí eu envio, que é o que a gente tem arquivo, né, de material. Aí eu fui no privado, né, dei boa tarde para ele, me apresentei, falei, né, que Juan que tinha um filho, que eu fazia parte do grupo, enviei o vídeo para ele, ele olhou o vídeo, ele analisou, aí ele falou que o vídeo estava bom para mandar, porque normalmente são vídeos amadores, deu algumas dicas de filmagem, né, como eu poderia melhorar as filmagens, e ele perguntou a idade do Juan, perguntou se já tinha feito avaliação em alguma base, né? Perguntou se Juan se eu não tinha interesse em fazer avaliação em algum local, né? Que se eu teria interesse de levá-lo. Eu falei que teria sim, que a gente estava ali justamente para tentar buscar alguma oportunidade. Que eu vi que o pessoal postava quando ficava sabendo de peneira em algum lugar, avaliação, né? O pessoal sempre estava postando no grupo. Falei, uma hora vai bater uma oportunidade que vai dar para a gente levar, né? Se Deus quiser. E que, se eu me permitisse, ele sugeriria o Juventude, né? Na época, ainda no final do ano passado, o Juventude era um time Série B. Eu falei que não me importava, que Série A, Série B, o importante é que o aluno vai ter uma base, que ele vai seguir um funcionamento ali, né? E vai desenvolver cada vez mais. Porque entrar, é difícil entrar, só que é apenas um degrau que a criança sobe. O decorrer da jornada que é complicado, né? Que tem muitos empecilhos. Ele pegou e sugeriu Juventude, eu falei que tudo bem. Aí ele falou que ia conversar com um amigo dele lá do Juventude, e depois entraria em contato. Quando ele entrou em contato, foi para dizer que estava em pandemia, que não estava funcionando em dezembro, que talvez iria voltar no meio de janeiro, os treinos remotos, né? Que no meio de janeiro a gente voltaria a conversar. Falei, tudo bem. Aí, quando chegou janeiro, a gente voltou a conversar. Ele falou que já havia mostrado o vídeo do Juan, o amigo dele, né, para o Jonas, e que Jonas gostaria de bater um papo com a gente para ver essa possibilidade de estar levando ele a fazer uma avaliação dentro da base, que não seria uma peneira. Porque uma vez a gente já caiu numa também de fazer uma avaliação achando que era dentro da base, e chegou lá, era um peneirão. A gente já passou muita coisa também. Aí, ele passou contato nosso para Jonas, contato Jonas para a gente, né? A gente se comunicou, marcou a noite, Jonas ligou, né? A gente falou por chamada de vídeo, conheceu o Juan. Aí depois eu falei, gente, o coordenador da base falou com a gente, né? O próprio coordenador, né? Que satisfação. Aí a gente deixou agendado para depois de um mês, porque é uma viagem que a gente tem que se programar, né? Que não é uma viagem que fica barato, né? Ele sugeriu a gente fazer ou 1 ou 2 semanas de avaliação. Eu optei por 2, por ser um tempo melhor para estar avaliando, né? E fomos levá-lo. Chegamos lá no Sul, dia 13, 14 de fevereiro. E no dia 15 começou a avaliação dele. Fomos muito bem recepcionados. O coordenador lá, tanto ele quanto o seu Antônio Carlos, né? São pessoas maravilhosas. O seu Antônio Carlos não conhecemos pessoalmente, porque ele é do interior do Sul, é longe, né? De onde a gente estava, de Caxias. E o coordenador do Juventude nos recebeu lá com muito humanismo, muita educação, um trabalho sério. A gente percebeu que o trabalho deles é muito sério. Quando que vocês foram lá? Dia 15, começou a avaliação dele, dia 15 de fevereiro. Quando que vocês entraram no programa, você lembra? Eu entrei no programa, se eu não me engano, Luciano, em outubro. Em outubro, tá. Foi na turma 9 que eu entrei. Tá, foi em outubro. Aí de outubro até agora, recentemente, vocês foram acontecendo essas mudanças, e aí por conta do Antônio Carlos, que é um outro aluno do programa, né, da sua turma, tiveram essa chance. Isso. Conseguiu essa oportunidade, né? Aí nós fomos na quinta, né? Eu vi o que ele tinha que falar, e na quinta o Juan fez um treino também com o 06, que é uma categoria acima. Foi um treino de faltas.
E depois desse treino nós fomos conversar, e aí Jonas começou, né, a falar que a idade óssea do Juan era atrasada, né, que ele tem 13, mas a altura dele é de 12, e realmente a gente sabe disso, porque faz acompanhamento endocrinológico, né, tá tudo certo. Na hora, assim, eu falei assim, olha, ele tá tentando amenizar para falar que ele não foi aprovado, né, agora esse menino vai chorar, meu Deus. Aí ele falou assim, a idade dele é atrasada e tal, mas ele tem uns pontos positivos, ele tá jogando direitinho e tal, é um menino que pode evoluir. Aí, de repente, ele virou e falou assim, eu queria ver com vocês têm duas opções, né, a gente tem aquela opção do monitoramento, né, para ele fazer. Aí eu falei, ele tá aprovado? Ele falou assim, tá. Nossa, você vê a alegria dele na hora, porque ele estava esperando por isso, né, ele foi convicto que ele ia passar.